Om Namastê. Você está no curso de Yoga online, Rishi Yoga Classes. Toda aula inicia e encerra com uma prece. Então nós vamos começar a aula. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saraviryam Karavavahai Tejasvinavadhidamastu ma Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Na aula passada, nós saímos do verso 14 e entramos no 15. Então, o verso 14 finalizou como que era feita a repetição com intensidade, sem quebras, sem intervalos, por um longo período. E você não parar essa rotina até ver o resultado. Muito bem. Então essa é a repetição que faz parte da disciplina que Patanjali falou lá atrás, que ia explicar como ter a maestria sobre os 5 tipos de pensamentos que a pessoa se identifica quando não se reconhece, não entende a si mesma como consciência. Ela acha que ela é um objeto e não um sujeito. Ela acha que o sujeito é a mente dela. Ela acha que o sujeito é a personalidade dela, que, como nós já falamos lá em várias outras aulas, dezenas e dezenas de aulas atrás, sobre as divisões da mente. Tudo isso é mente. E tudo isso acaba toda noite quando você desliga. Não existe personalidade alguma. Mas mesmo sabendo que essa personalidade é intermitente e que vai acabar quando o corpo acabar, ainda assim a pessoa continua acreditando ser esse objeto. O Patanjali começa a ensinar a disciplina para que esse equívoco seja minimizado, a ponto de você ter o entendimento daquilo que você é e daquilo que você não é. Então ele começa falando assim, precisa fazer uma disciplina. Essa disciplina é por repetição. Essa repetição ela vai longe, ela não acaba. Ela só pode acabar quando você vê o resultado na sua mão como uma fruta madura. Aí você pode deixar de fazer aquela disciplina. Então você faz até obter o fruto daquilo que você se propõe com a disciplina. Ela tem que ser feita com o máximo respeito, dedicação, por um longo período, sem intervalos. Isso foi o que Patanjali falou no verso anterior. E aí ele entra no verso seguinte falando, tá, agora nós vamos falar sobre o desapego. O que é o desapego? Na aula passada nós vimos lá a informação primeiro em sânscrito, depois palavra por palavra em sânscrito, e o final, né, numa tradução livre, seria isso daqui, o verso, tá? Desapego é conhecido como maestria sobre os desejos por objetos, vistos ou repetidamente ouvido das Escrituras, como os reinos celestiais, por exemplo. A primeira parte nós vimos na aula passada que Patanjali divide em dois aí. A informação, a definição do que é desapego, na visão dele, para se conquistar o yoga, que é o que? O entendimento de si mesmo. Conquistar, não conquistar o yoga, mas de conquistar o entendimento daquilo que ele é. Porque yoga é o processo em si.
Patanjali, aqui, ele vai colocar que o estudante ele precisa começar pelo entendimento do que é objeto e do que é a testemunha do objeto. Aqui ele vai usar uma coisa que ele já está introduzindo, que é a discriminação. Viveka e Vairagya. Eu me desapego de algo que eu discriminei. Pelo entendimento, eu me dou conta do que é aquele objeto e voluntariamente eu abro mão do apego àquele objeto. Eu discrimino com o meu buddhi, o meu intelecto. Então eu uso o intelecto para identificar aquilo que o texto está passando. O texto passa aqui. Objeto é sempre diferente de sujeito. O sujeito vê o objeto. O sujeito é presente no momento em que o objeto é cognizado. O sujeito antecede o objeto. O sujeito sempre vai ser consciência. E o objeto diferente de consciência. O sujeito vai ser sempre Atma. E aquilo que não é Atma é Anatma, é objeto. Essa discriminação é o que Patanjali está indicando já no verso 15. Desapego daquilo que é visto. Aquilo que é visto aparentemente é real enquanto existe. Daqui a pouco ele deixa de existir. E você, testemunha, continua cognizando a presença do objeto e cognizando a ausência de objeto. Você, consciência, existe sempre. Então, o objeto é diferente de você, consciência. O objeto, ele é cognizado pela consciência. O objeto surge na consciência. E sem consciência não existe objeto algum. Consciência somente existe sempre. E tudo aquilo que surge, ou seja, teve um início na cognição, na consciência, também terá um fim. Porque lembra, a consciência precede o objeto. Antes do objeto se manifestar, a consciência já está lá vendo a não manifestação do objeto. E ela está vendo a manifestação do objeto também. Ela é presente sempre. O objeto, aquilo que é visto, ele não é tão real quanto você imagina, ele é bem fugaz.
Outro dia eu estava vendo no YouTube a pessoa falando assim: logo, logo tudo isso vira memória. Você lembra do nome do seu bisavô? Ou o pai dele, ou a mãe dele? Não, tudo vai ser esquecido no tempo. Todo o seu esforço que você fez, tudo aquilo vai ser esquecido. Até mesmo, não é? Quando, por exemplo, você perde um familiar, passou uma geração, duas, já é esquecido. Ninguém lembra mais. Todo aquele esforço que foi feito, todos aqueles sentimentos, todas aqueles, né, aquelas novelas, aqueles enredos, né, que permearam a vida daquela pessoa, desaparece. Morreu, acabou. Todos os seus planos de fazer isso ou aquilo quando aposentar, quem diz que você vai conseguir se aposentar? Quem é que sabe o quanto tempo vai estar aqui? O máximo que você vai ter é a roupa do corpo, como diria, né? Tô no lucro, vim nu, mas vou voltar vestido. Mas sem nenhuma bagagem, sem nenhuma mala para levar a sua coleção de alguma coisa que você goste, seus livros, seus discos, tudo que você, os carros, quem gosta de moto, quem gosta de tudo, né, que coleciona, tudo acaba num estalar de dedos. Então, Patanjali joga luz nisso. Tudo isso é visto. Dê a importância que isso merece, mas não fique aí apegado a isso. Faça bem feito, faça ação, que é uma coisa que nós já falamos lá atrás da ação ou karma. Faça a ação adequada, que toda ação tem um resultado. E esse resultado é uma variável gigantesca, depende muito do seu passado, porque você é resultado de ação passada. As ações feitas com o desapego daquilo que é visto e ouvido pelas Escrituras. Falar sobre os prazeres que o céu vai lhes proporcionar se eles fizerem determinadas ações. Um céu que só proporciona prazeres físicos. Sonho de muita gente, né? Cai ele só lá no planeta de... Ele não tem que pagar conta, ele não tem que ouvir encheção, né? Ele tem completamente livre. Só quer o ônus tô fora. Então esse tipo de privilégio que esse céu que eles tanto falam dá, prende a pessoa no objeto. Quero ir para o céu. Mas é a pergunta que nós fizemos na aula passada. A conduta de você como pessoa, ser humano,
é compatível com um lugar como o céu, onde tudo é perfeito, onde você não pode jogar latinha no chão, papel no chão, cuspir no chão, jogar o chiclete mastigado no chão, ponta de cigarro aceso. Quem tá descalço tá lascado, entende? Falar alto, colocar aquelas músicas inaudíveis, né? Porque só fala em decência, e coloca no último volume e todo mundo que se exploda, não é? Esse é o céu. E se todo mundo fizer exatamente isso que você chama de céu, o que vai acontecer? Bom, você já sabe o que acontece, né? Vários bairros já vivem isso, né? De vizinho sem Simancol colocando o som nas estrelas. Todo mundo está tentando dormir. E o cara tá com a música no último volume. O céu. Algo que você ouviu a respeito e que você pensa, nossa, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Então é isso. Aquilo que é visto, todos os objetos que você vê. Quando nós colocamos visto como objeto, pode incluir a mente também. A mente é um objeto e ela se torna objeto de estudo, não mais como se a pessoa fosse a mente. Sua personalidade, sua memória, suas emoções, seu conhecimento empírico da vida, não. Não é desse personagem que está sendo dito no Shastra, na escritura. Na verdade, o personagem também é um objeto mental, lembra? Acontece na mente. Então, quando, por exemplo, já falamos disso, no sono profundo você desliga, não tem personalidade nenhuma. Não é desse personagem que o Shastra está falando. O Shastra está falando da consciência que dá lugar aos objetos. Mente, por exemplo. E a mente com todo o seu esplendor, né, o que ela reflete. Ela repousa, surge nesse ambiente de luz onde ela reflete essa luz, então ela brilha. E esse brilho parece vir dela, da mente, mas na verdade é um reflexo da onde ela está gravitando ali. Aquilo lá é emprestado. Tanto é que quando o corpo vai, não tem mais. Não tem mais nada ali. A mente vai também. Uhum. Esse objeto, ele é visto pelo estudante. Agora, nessa etapa do verso 15, Patanjali entra na disciplina o que muita gente fala, mas como que eu pratico isso? Como que você pratica que no sonho você não é o personagem do sonho, mas sim o sonhador? Como que você vai praticar isso? Fala pra mim. Muitas vezes você se dá conta, não, isso daqui é um sonho. E quando você tenta manipular o sonho, você acorda.
Raramente você fica num sonho como se fosse acordado. Não, eu sei que isso aqui é um sonho. Normalmente você é completamente identificado com o personagem do sonho. Completamente imerso nele. Agora, olhe bem, perceba. Todas as pessoas que você interage no sonho, todos os ambientes, eles surgem como um mundo. E eles surgem num estalar de dedos. Quando você se dá conta, você já está naquele ambiente, com uma personalidade e um relacionamento construído com o ambiente que te cerca. E você está ali, usando aquele ponto de vista, personagem do sonho. Tudo isso acontece aonde? Na mente. O objeto no sonho é real enquanto o sonho dura. Então, para quem está sonhando, ele tem que correr do tigre. Vai que não é sonho. Ele vai correr. Vai correr do perigo. Um tsunami, um incêndio, ele vai correr. Então, o que acontece? O sonho, ele tem uma duração e ele é muito real. Tem uns que chegam a ser até lúcidos. Lembra dele depois de muito tempo. Para você ver o grau de realidade que era aquilo lá. Era vivo. As pessoas existiam, você conversou com elas. Você viveu aquele tempo, aquele momento, aquela emoção. Mas quando você está acordado, você sabe a diferença entre o acordado e o sonhando. Não, aquilo era um sonho. Agora, Patanjali está querendo dizer o quê? Que mesmo no estado acordado, você não fique sonhando acordado e que você fique acordado. Entendendo que aquilo que você está vendo é tão real quanto algo no sonho. É o mesmo grau de comparação. Nós continuamos mais falando sobre Patanjali e Yoga Sutra na nossa próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasheshate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Tudo de bom. Om.